sexta vamos trazer mais informações sobre o Grêmio. Zico dá uma declaração quente sobre o Imortal, nós iremos trazer. Antes disso, vamos trazer um react do canal César Cidade Dias, onde traz mais informações sobre o Grêmio que perdeu ontem no Campeonato Gaúcho. Vamos acompanhar. E aí, pessoal, o Everton, Arthur, time titular, TT, treinador, tem muito assunto pra gente falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, agora investimento. Gente, temos muitos assuntos. A gente começa com o Everton. O Grêmio anunciou agora há pouco, pela manhã, a contratação do goleiro Everton, multicampeão pelo Palmeiras, goleiro que dispensa comentários e que vem para um contrato de 3 anos no Grêmio. Termina o assunto goleiro em Porto Alegre. Termina o assunto. O Volpi jogou ontem, deu uma entrevista que eu não gostei, porque para mim não agrega aquele tipo de manifestação, apesar de muita gente gostar, eu não gostei. O Volpi sempre é o jogador a falar nesses momentos do Grêmio. Eu não sou muito adepto àquilo ali, mas o Volpi deve estar procurando, tenho certeza, um outro ambiente para trabalhar. O goleiro titular do Grêmio é o Everton, indiscutível, e o goleiro reserva vai ser o Grando. Inclusive o Grando deve jogar contra o São Luís de Juí, o jogo de sábado. Arthur, tem uma informação que até eu falei aqui no canal sobre uma renovação automática em número de jogos. Eu confirmo que existe uma cláusula. Eu só não sei se o número de jogos é 15 ou não, mas existe uma cláusula de renovação automática por mais 6 meses. Então vamos ficar atentos aí. Arthur é outro que estará em campo. Arthur que ontem estava muito arrumado lá na beira do gramado, lá na arquibancada ou nas cadeiras da arena, acompanhando a derrota do Grêmio. Arthur é a diferença técnica desse time. O Grêmio tem que buscar isso o quanto antes. O volante argentino Guido está nos planos mesmo. O Grêmio insiste na sua contratação. Eu consegui uma informação hoje de que não é para agora. Não é assim, amanhã, depois de amanhã, tem muita coisa para conversar ainda. Mas é o volante que o Grêmio procura. Um volante que tem saída de bola, que tem força na primeira bola, é um volante cabeça de área, típico. Os volantes argentinos, de um modo geral, esse primeiro volante, ele não é tão fácil de adaptar no futebol brasileiro, porque ele joga num espaço de campo mais determinado. Eu sempre me lembro do Astrada, que já veio meio veterano e que sentiu muito a maneira como o Brasil joga. Mas é um pedido de Luiz Castro, que quer esse tipo de jogador atuando na sua equipe. Depois nós vamos falar sobre a equipe titular do Grêmio e o desenvolvimento dela. Outro nome que é preciso citar é TT, que deve fazer a sua estreia. Tem 2 dias ainda para estar no bid, mas deve fazer a sua estreia contra a equipe de São Luís de Juí no sábado à noite, no fim da tarde de sábado. Aqui é importante a gente referir, vai ser a primeira vez que o torcedor, de um modo geral, vai estar à disposição, o estádio estará à disposição do torcedor para acompanhar o Grêmio nessa sua caminhada de construção da temporada. E aí, finalmente, a gente chega ao time titular do Grêmio. Ontem, o Luiz Castro, e aqui vai, elogios gigantescos à entrevista do treinador. Se a gente não pôde elogiar o time, porque o time não jogou nada, foi sonolento, não conseguiu entender o jogo, nós não podemos dizer o mesmo da entrevista. Primeiro, que ele se mostrou incomodado com a atuação. Segundo, que claramente ele começa a entender que terá trabalho para mudar algumas lógicas de alguns jogadores. Vou pegar um exemplo típico, o William. O William disse ontem que já jogou como meia, mas que não é essa a posição preferencial dele. E o treinador disse que os extremas do time dele precisam jogar atrás e chegar na frente. Ou seja, ele sabe que os extremas do time dele vão precisar ser trocados. Inclusive, ele falou nisso. E aí a gente começa a entender como vai ser o time titular dele. O goleiro até a estreia do Everton, que poderia, inclusive, se tiver no bid, eu acho que deve ser fácil, poderia, inclusive, estrear sábado. O Everton, o Marcos Rocha é o lateral direito,
O zagueiro pela direita hoje é entre o Noriega e o Gustavo Martins. Acho que o Gustavo Martins está na frente do Noriega pela velocidade de composição, mas o Noriega é um jogador de mais controle de bola, de mais capacidade técnica. O zagueiro pela esquerda é o Wagner Leonardo. E o lateral esquerdo titular, pelo que dizem, é o Marlon. Até lá, Caio Paulista. O Vieri tem que parar de botar ele ali. Já quase derrubaram ele no ano passado e esse ano vão derrubar. Ele não é lateral esquerdo. Ele não é, ele está se doando ali e não funciona. Os volantes. Ontem ficou claro que o Cuejar, ele não está em forma ainda e ele não conseguiu entrar em forma em 1 ano de trabalho no Grêmio. Por que acreditar que o Cuejar vai jogar? Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Vamos ver se o Grêmio insiste nisso. Nesse momento, os volantes são Arthur e Thiago. Mas, claro, o Grêmio vai contratar o volante argentino e ele vai ser o cabeça de área. E aí a pergunta, vai jogar com 2 médios, com o Thiago e com o Arthur? O Thiago bota o pé dentro da área. Ou vai jogar com, neste momento, Cristaldo, que está um pouco à frente do William, que ontem também estava muito sonolento, com muita dificuldade. Na direita é TT. O centroavante é indiscutível, é o único centroavante que nós temos. Ontem, inclusive, o treinador deixou a porta aberta para o André Henrique jogar atrás do centroavante, tá? Jogar como um ponta de lança, um segundo atacante por dentro. Ele deixou claro isso. E o André Henrique tem essa característica. Ontem ele saiu muito da área. Então, o Grêmio teria TT de um lado e Amuso do outro lado. O enamorado pode brigar com o Amuso. Se ele for brigar com o Amuso no lado esquerdo, o Roger é o reserva imediato do TT. E aí tu teria por dentro Cristaldo, André Henrique e o próprio William. Na frente, o Carlos Vinícius ou alguma mudança que o treinador poderá fazer. Esse é o Grêmio do momento. Esse é o Grêmio do momento. E esse é o Grêmio que deve estar em campo no jogo contra o São Luís de Juí e no Clássico Grenal. O jogo de ontem mais tirou jogadores do que colocou. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube. É isso aí, família. Tudo bom? Nós iremos trazer aqui ontem o Grêmio perdeu no Campeonato Gaúcho para o São José, como foi trazido aí pelo César Cidade Dias. O Grêmio perdeu aí na segunda rodada do Campeonato Gaúcho, né? Perdeu para o adversário de menor expressão, que é o São José. E agora já mira aí as próximas rodadas. Tem estreia também do Campeonato Brasileiro no dia 28 deste mês, tá bom, torcida? Continuando esse vídeo, olha só, Zico deu uma forte declaração sobre o Grêmio. Zico disse o seguinte, abre aspas, que nessa temporada 2026, um clube que ele acha que pode fazer um bom trabalho e uma excelente competição é o Grêmio, pelo treinador que contratou e pelos reforços e vendas que tem feito nessa temporada. Zico declarou aí que o Grêmio pode fazer estrago nessa temporada, junto com alguns outros clubes que não têm tido tanta visibilidade nas últimas temporadas. Fecha aspa. Não podemos trazer a fala do Zico por conta dos direitos autorais, mas deixa aí, torcedor, o que você acha da fala do Zico. O Grêmio vai surpreender qual é o elenco que tem nessa temporada ou precisa de mais reforços? Deixe seu comentário.